Olá, estamos de volta a mais um Set Experience 7x7 apresentado por AD Digital e Powered by Google. Bem-vindo! O 7x7 é um dos 8 eventos do Set Experience produzido pela SET, que abordará 7 temas no decorrer de 7 edições durante 2021. Estes que serão discutidos por grandes nomes do mercado nacional e internacional de mídia e entretenimento. Contamos com um chat para comentários e networking entre participantes e convidados. Neste episódio, abordaremos o tema Diversidade, Inclusão e a Transformação para a Indústria do Audiovisual. Contaremos com a presença de nossa moderadora Lilian Ribeiro. Lilian é repórter e apresentadora da Globo News, especialista em Sociologia Urbana e mestre em Comunicação pela UERJ. E de sua convidada, Grazi Mendes. Com cerca de 20 anos de experiência com atuação em empresas nacionais e multinacionais de diversos segmentos, hoje está como Head of People na ThoughtWorks, consultoria global de tecnologia. Colunista da revista Meet Sloan Review Brasil, palestrante TEDx, cofundadora da Ponte, Hub de Diversidade e Inclusão e do cursinho popular pré-ENEM Morro do Papagaio. Também é professora convidada em programas de desenvolvimento de lideranças e cultura inclusiva nas principais escolas de negócios do Brasil. Eleita pelo Prêmio Ser Humano como personalidade profissional da área de pessoas 2020, em todos os papéis que ocupa, Grazi se compromete com um futuro revolucionário que acredita, plural e inclusivo. Passo a palavra à nossa moderadora, Lilian Ribeiro. Olá, bom dia a todos. É uma alegria, um prazer estar aqui na SET Experience para a gente falar de um tema tão importante, falar de tecnologia, o impacto dela na sociedade, no futuro, o futuro das empresas e como é que isso se relaciona com outros temas tão importantes, tão urgentes, como equidade racial, diversidade. E para isso eu tenho também o prazer de poder conversar com a Grazi Mendes, que está chegando aqui para falar com a gente. Grazi, que alegria falar contigo, bom dia. Bom dia, a alegria é minha. Bom dia a todos, a todas e a todos que estão aqui participando dessa conversa com a gente. Bem, para a gente começar a conversa se conhecendo mais, explica um pouco da tua história, conta um pouco da tua trajetória até chegar à executiva da ThoughtWorks. Tá, eu vou tomar a liberdade de não contar essa história de uma forma linear. Então, vou começar marcando alguns pontos agora, né, do momento. Então, eu sou uma mulher negra, de origem periférica, ocupando uma posição de liderança numa das maiores consultorias de tecnologia do mundo. E por que eu optei por começar essa história por agora? Né? Porque muitas vezes, se eu contar essa trajetória, dentro da nossa lógica, da nossa sociedade, essa história pode ser marcada como uma história de exceção para justificar muitas dos filtros de exclusão que a gente tem dentro dos espaços de trabalho. Né? Então, a minha história é única, é minha, mas ela dialoga também com a história de tantas outras mulheres negras do nosso país. Né? Então, hoje eu faço parte do maior grupo étnico do Brasil. Mulheres negras representam 28% da nossa população, mas quando a gente olha para as empresas e principalmente para as posições de liderança, a gente está muito longe disso. Né? Então, eu sou o sonho mais ousado dos meus pais, né? A Fatinha e o seu Mendes, né? Duas pessoas que não tiveram o direito de estudar, né, tiveram que trabalhar desde muito cedo, meu pai trabalhando na lavoura, muito novo, e minha mãe como empregada doméstica com menos de 12 anos de idade ali. Né, eles não puderam estudar, e eu sou esse sonho assim, dos meus pais, que sonharam que eu e meus irmãos, eu sou a irmã do meio, né, eu tenho mais 2 irmãos, que a gente pudesse chegar e na perspectiva deles até o ensino médio, que já era assim
um grande sonho para eles. E eu fui a primeira da família a entrar para a universidade, aí na sequência também os meus irmãos entraram, e eu estou aí há mais ou menos uns 20 anos ocupando papéis de liderança em empresas de diferentes tamanhos, né, diferentes segmentos, passando por telecom, por educação e por empresas de tecnologia, também por startups. E sou também cofundadora de um cursinho popular na periferia de Belo Horizonte, que é o Pré-ENEM do Morro do Papagaio. E independente dos papéis que eu ocupo, assim, o meu comprometimento é sempre com como que em qualquer espaço que eu possa estar, eu possa trazer uma perspectiva de um futuro revolucionário que eu acredito que é esse mais plural, mais inclusivo, para que a minha história ela não possa ser uma exceção, para que a gente possa ter a maioria da nossa população podendo sonhar e ocupar todos os espaços em diferentes setores da nossa sociedade também. Então, esse é um pouquinho da trajetória até aqui. Somos os sonhos dos nossos ancestrais, né, Grazi? Agora, acho super importante isso que você falou, que histórias como as nossas não podem ser usadas como justificativa para o cenário, né? Já que somos a exceção, temos que ser destacados como a exceção que mostra qual é a regra ainda prevalente, o que ainda está valendo para quase todo mundo. Agora, você falou dessa tua experiência profissional, muito ligada, em uma parte dela, a empresas de tecnologia. Em setores como esse da tecnologia, também no audiovisual, quais são as principais dificuldades que você vê para essa diversidade de fato ser implementada, ser uma realidade maior do que a gente está vendo até agora? Tá, eu acho que você traz um ponto que é muito importante, que é a questão da gente olhar para a nossa sociedade, né? Quando a gente olha para a sociedade brasileira e a gente olha aqui para a América Latina, nós somos uma população extremamente diversa, né? Extremamente plural. Só que quando a gente olha para os espaços de trabalho, essa diversidade, essa pluralidade deveria ser naturalizada. Então, a gente deveria ter espaços de trabalho que refletem essa sociedade. Então, diversidade nos espaços de trabalho nada mais é do que a gente refletir essa realidade da sociedade dentro desses espaços. Só que não é isso que acontece, né? Você trouxe desde o início, assim, né? Os espaços, o que a gente acabou naturalizando e normalizando são espaços extremamente homogêneos e espaços excludentes também de trabalho. Então, olhando para a indústria de tecnologia, olhando para o audiovisual, é sempre importante a gente fazer, né, não só o exercício de pescoço, para poder ver quem é que está aqui dentro desse espaço representado, quem é que está criando a tecnologia, quem é que está se beneficiando com ela, e o quão plural ou quão diverso a gente tem, quanto de pluralidade a gente tem dentro desses espaços, né? Ambientes de tecnologia, empresas de tecnologia, na hora que eu te perguntasse, olha, fecha os olhos e tenta imaginar um grupo de pessoas trabalhando dentro de uma empresa de tecnologia. A gente já tem um imaginário, né, exatamente que é construído por esses espaços que são muito homogêneos. Normalmente a gente tem um determinado perfil muito predominante nesses espaços e que não necessariamente reflete a sociedade. Então, é sempre um desafio. E muitas vezes essa discussão ela fica numa discussão muito estética dentro dos espaços de trabalho, né? Vamos trazer ali uma pessoa ou outra, essas histórias de exceção, para a gente poder acreditar que está tudo certo, né? E não é sobre isso, né? E não é sobre isso, é sobre como que a gente olha e repensa toda a cadeia, todo o sistema, para a gente poder entender quais são essas barreiras que têm impedido insistentemente da maioria das pessoas de chegarem até esses espaços. E o que a gente precisa fazer para poder mudar isso, né? Então, se diversidade, por um lado, é a gente conseguir naturalizar essa realidade plural da nossa sociedade dentro dos espaços, quando a gente fala de inclusão, por exemplo, é fazer valer
essa ideia, é utilizar intencionalidade, é utilizar os recursos e é agir sobre a ação intencional para a gente, de fato, transformar esses espaços em espaços mais plurais e mais diversos. Porque aí, nos espaços mais plurais e mais diversos, aí a gente vai para uma outra camada, que é da construção de ambiente seguro para as pessoas, né? Onde as pessoas vão se sentir sem medo de ser quem elas são e poder vir com toda a potência, e por isso que esses espaços mais seguros e de pertencimentos também são espaços de criatividade, também são espaços de inovação. Grazi, enquanto você falava, eu estava aqui pensando enquanto isso tem a ver com cultura organizacional, né? Às vezes há uma compreensão de alguns líderes de que, não, a gente tem que ter mais diversidade, quase que para cumprir ali uma regrinha, a gente vai dar check aqui na diversidade, e com pouca compreensão do impacto que isso tem no produto, naquilo que eu vou oferecer, né, naquilo que é a razão do meu negócio. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Eu vou tentar trazer aqui um exemplo, né? Vamos criar esse cenário de que eu estou indo para uma empresa num espaço que é muito homogêneo. Então eu acordo e me sentindo uma alecrim dourada, assim, com uma ideia que eu acho ótima, que é incrível, de uma solução, de um produto, de um serviço. E aí eu vou para uma reunião com meu time de pessoas muito parecidas comigo, que vêm da mesma realidade que a minha, que tem uma percepção de mundo muito semelhante à minha. Eu chego e às vezes a reunião vai ser rápida, porque todo mundo fala, essa ideia é ótima, essa ideia está excelente, porque a gente fica criando essas câmaras de eco. E dentro das câmaras de eco, a gente enxerga pouco o mundo, o universo, as diversas possibilidades. Então, ambientes mais homogêneos são ambientes em que a gente tem um potencial criativo e de soluções mais reduzido. Agora, se eu acordo e vou para esse ambiente mais diverso, esse ambiente mais plural, eu posso acordar me sentir nesse alecrim dourado com a minha ideia, achar a minha ideia incrível, mas eu chego nesse grupo que é mais plural, que é mais diverso, com pessoas que têm perspectivas diferentes da minha, com existências diferentes da minha, com problemas diferentes dos meus. Quando eu chego, alguém vira para mim e fala assim, Grazi, essa ideia precisa ser ampliada para essa parte aqui, porque você não trouxe essa perspectiva. Aí alguém vira e tal, essa ideia talvez nem seja tão boa, a gente precisa, né, que essa ideia seja acessível para esse grupo aqui. Aí a outra pessoa faz uma outra pontuação. Então, a gente até se conforta nos ambientes mais homogêneos, porque a gente cria uma ilusão compartilhada de mundo, muito pequena, muito reduzida. Mas a gente se conforta na homogeneidade, mas a gente só aprende na diversidade. A gente só aprende com perspectivas diferentes das nossas, para que a gente possa criar essas soluções que vão dar conta dos diferentes problemas da nossa sociedade. Então, agora, eu vou conseguir, dentro dos espaços... Diga, conclua, por favor. Eu vou conseguir, dentro desses espaços mais plurais, eu vou conseguir ter e alcançar mais essa sociedade, as questões da sociedade. As pessoas vão se perceber mais nas soluções, porque quem está criando essas soluções tem um alcance mais ampliado. E muitas vezes isso não vai estar numa pesquisa encomendada, isso vai estar lá na mesa, na hora da discussão, na hora da tomada de decisão. É por isso que representatividade importa, é por isso que as vivências e as histórias importam, né? E só assim que a gente vai conseguir se aproximar cada vez mais dessa sociedade para a qual a gente cria as nossas soluções. E como você bem disse, a razão de existir, né, das empresas, das organizações. Às vezes a gente olha um produto, uma solução, algo que vem para a gente como público, né? E você pensa assim, gente, não teve ninguém naquela reunião para dizer, para usar aqui uma expressão bem carioca, não teve ninguém para dizer que ia dar ruim. Acho que tem a ver com essa diversidade, né?
Tem a ver com a diversidade e tem a ver com o ambiente seguro. Porque, às vezes, a pessoa que vai dizer o vai dar ruim pode até estar ali naquele grupo. Mas existe uma hierarquia das diferenças. Então, ou às vezes é uma voz solitária, é uma única, ou é uma das poucas. E isso causa uma insegurança, muitas vezes, nas pessoas que podem estar fazendo parte daquele grupo para trazer a percepção diferente, para fazer os apontamentos. Gente, melhora, essa solução não é boa, olha só. Mas, ao mesmo tempo, aquele ambiente não está seguro para todas as pessoas, para elas questionarem, para elas fazerem as perguntas, para elas questionarem esse status quo, para elas questionarem a opinião de alguém que ocupa uma posição de liderança, que normalmente, porque a gente normalizou, tem um perfil que é muito diferente dessa pessoa que vai trazer o apontamento. Então, a gente tem que trabalhar todas juntas, que não é só trazer, não é só ter um grupo de pessoas diferentes, é ter um grupo de pessoas diferentes em que a gente vai construir um ambiente seguro sem hierarquizar essas diferenças. Então, as vozes vão ter o mesmo peso, as pessoas podem fazer as perguntas difíceis, podem questionar as soluções e podem apontar. Isso vai dar ruim. Vamos dar 2 passinhos para trás e vamos rever. Grazi, e como que isso pode ser construído, né? Que estratégias são essas que podem ser implementadas para transformar esse ambiente num ambiente seguro? Eu acho que o primeiro ponto é a gente trazer as pessoas, recrutar as pessoas, fazer com que as pessoas estejam ali. Então, olhar para a nossa sociedade, a gente tem uma sociedade que 56% da nossa população se autodeclara negra. A gente tem aí mais de 24% da população que se autodeclara com algum tipo de deficiência. A gente tem também a maioria da população que são mulheres. Então, olhar para a nossa sociedade e trazer essas pessoas, recrutar essas pessoas e fazer com que elas estejam dentro desses espaços. Então, é olhar para todas as posições. Então, não é recrutar só para as posições com salários mais baixos, para a base da pirâmide, não. É a gente garantir que a gente está trazendo as pessoas, que elas estão representadas nos diferentes papéis, né? Que elas estão representadas principalmente nos papéis de liderança, com poder de tomada de decisão. É a gente trabalhar com educação, eu chamo de letramento, né? Assim, é o letramento, são as conversas internas, são programas para a gente discutir, a gente se sentir confortáveis para ter conversas desconfortáveis sobre racismo, machismo, capacitismo, homofobia, discutir isso dentro dos nossos ambientes de trabalho e buscar soluções adaptativas para o nosso contexto. Então, não tem uma receita de bolo nos 5 passos para a gente poder criar aqui um espaço totalmente seguro. Mas, como todo desafio adaptativo, a gente precisa que as pessoas estejam lá para a gente construir coletivamente as soluções, experimentar essas soluções e ver se essas soluções estão construindo esse ambiente mais seguro. Então, eu gosto da ideia do recrutar, do representar, do reconhecer as pessoas, que são esses 3 R's que a gente usa muito lá na ThoughtWorks também, e trabalhar com a educação, né? Trabalhar com o conhecimento, esse letramento que vai nos dando essa musculatura para a gente lidar com os desafios do dia a dia. Agora, falando especificamente de recrutamento, eu queria que você contasse um pouco, ao longo da tua trajetória profissional, o que você encontrou de vontade dos líderes com quem você trabalhou, assim, né? Com a quem você estava ali aconselhando, dando a sua consultoria, para encontrar essas pessoas, né? Há, por exemplo, um discurso sobre a falta de preparo de pessoas negras, por exemplo, para chegarem e estarem nesses postos. Como é que você vê isso hoje? E aí eu vou ser muito sincera com você. Existe interesse das pessoas em mudar
essa realidade homogênea dos espaços de trabalho, ou essa é uma preocupação ainda muito estética? Eu fico sempre com essas perguntas, assim. E aí, por convicção ou por pressão, os movimentos estão acontecendo. E às vezes é difícil a gente conseguir entender. Mas como a gente está vendo que esses movimentos estão muito lentos, né? Ainda há muita luta para a gente poder mudar essas realidades. Então, tem um grupo, tem uma parcela que sim, né, ainda tem uma preocupação estética, quer ficar bem na foto, e aí é aquela história de recruta um, né, agora a gente já tem aqui uma pessoa para colocar na foto e tá tudo resolvido. Agora, lideranças corajosas, com coragem efetivamente de olhar para essa questão e de intencionalmente fazer essa mudança, a gente também tem algumas. Porque dá trabalho, porque a gente tem que romper alguns mitos de, por exemplo, a gente abre as vagas e as pessoas não aparecem. Normalmente, algumas lideranças param nesse primeiro ponto. A vaga está aberta e as pessoas não aparecem. Esse é um problema do governo, esse é um problema da educação, e faz uma exteriorização dessas responsabilidades. E aí a gente precisa se perguntar: como é que a gente está anunciando essas vagas? Onde a gente está anunciando essas vagas? Onde a gente está buscando essas pessoas? Porque se os ambientes também são muito homogêneos, essas bolhas onde as informações circulam, onde as recomendações circulam, onde as indicações circulam, também são bolhas muito homogêneas. Então, a gente precisa intencionalmente ir em busca dessas pessoas. Aí eu vou contar para você um desafio que a gente estava lá na ThoughtWorks de ampliar o número de pessoas negras para o nosso quadro de funcionários. Aí lá em 2018, lá no início de 2018, a gente tem escritórios, né, pelo país, são 4 escritórios pelo país, mas a gente foi para Salvador, a cidade mais preta do Brasil. A gente não tem escritórios lá, mas a gente se conectou com instituições e grupos que já trabalham com as questões de negritude na cidade. A gente preparou um evento em que as pessoas que estavam lá falando sobre tecnologia, né, sobre inteligências artificiais, eram todas pessoas negras, num evento que parecia um Wakanda, assim, exatamente porque as pessoas, isso tudo antes de fazer o recrutamento, né? Então, as pessoas que participaram da plateia, as pessoas negras que estavam ali, se sentiram seguras para fazer pergunta, né? Se viram ali, eu falo, olha só, se projetaram, a gente não pode sonhar com aquilo que a gente não vê, né? E quantas vezes a gente vê pessoas negras falando sobre tecnologia, né? Então, todo um cuidado e uma estratégia, e foi tão interessante assim, e ouvir as histórias durante as entrevistas, porque a gente também preparou todo um hiring team só de pessoas negras, e com uma preparação para que a gente pudesse acessar histórias, competências, ao invés da gente ficar com os preconceitos, né, com os nossos preconceitos ali na frente. E as pessoas que foram entrevistadas, elas falaram, muitas delas, olha, eu não preciso nem passar nesse processo, mas a experiência de, pela primeira vez, né, não ver que a minha cor chegou primeiro, por exemplo, antes da minha competência, ser entrevistada por uma pessoa que é também uma pessoa negra, já valeu essa participação. Então, a gente pode se perguntar assim, quem está acompanhando a gente aqui, quantas vezes, né, você foi entrevistada por uma pessoa negra, por exemplo? E isso vai mostrando para a gente que essa intencionalidade, ela requer também esse cuidado em todas as etapas. Todos os processos para pessoas negras precisam ser feitos somente por pessoas negras? Não, mas a gente precisa garantir que todas as pessoas envolvidas e que todas as etapas a gente está cuidando para que, de fato, a gente vá tirando as barreiras de exclusão. Então, eu falo que não é sobre baixar régua,
é sobre tirar as barreiras que impedem as pessoas de chegar. Isso dá trabalho? Isso dá trabalho. Isso precisa de coragem para bancar esses movimentos, precisa de coragem e de lideranças corajosas, e o mundo precisa urgentemente de lideranças corajosas para que a gente possa construir outras histórias, né? Para que a gente possa ter esses espaços que são mais plurais e que são mais diversos. Então, eu fico na esperança. Coragem é uma palavra que eu gosto muito, né? Tenho tatuado no corpo e levo para mim. Eu acho que é muito bonito, porque coragem é ação, não é sobre intenção. Eu tenho intenção de ser corajoso, não. Coragem é ação no presente e esperança, assim, que é essa conexão de que cada movimento importa, e as lideranças corajosas, né, que com essa coragem tomarem a responsabilidade de que tem sempre uma mudança que a sua caneta alcança, e usar essas canetas para fazer essas mudanças necessárias, essas são as lideranças que estão construindo futuros mais plurais e mais diversos, né? E o restante vai ficar por trás. Grazi, a gente está falando muito aqui da questão racial, mas a questão também da sexualidade ou da identidade de gênero, esses são temas também, às vezes, muito... que funcionam como tabus em algumas empresas, né? E aí a gente volta um pouco para aquilo que você falou sobre ambiente seguro, sobre poder ser quem se é, também no ambiente de trabalho. Eu faço muitas entrevistas, né? Teve uma recente que me marcou muito, que foi um jovem, um grande talento, assim, que inclusive estava muito bem posicionado no mercado, em outra empresa. E aí eu fiz o questionamento para ele, falei, tá, você hoje tem uma posição de muito reconhecimento numa outra empresa, numa grande empresa, né? Me conta, por que você está querendo sair? Naquele momento, assim, ele com os olhos até marejados, ele falou para mim, eu quero sair porque eu não dou conta mais de toda segunda-feira ter que inventar uma história de que eu viajei com um amigo, de que eu saí com um amigo, ou de passar o final de semana extremamente ansioso, com medo de encontrar alguém do meu trabalho, porque as pessoas não podem saber que eu sou casado com uma pessoa do mesmo sexo. E isso vai me prejudicar na minha empresa, e eu não aguento mais gastar tanta energia para eu não ser quem eu sou. E essa história marca o quanto que esses espaços que não dão conta da diversidade, que não dão conta da pluralidade, o quanto que esses espaços adoecem as pessoas. O quanto que esses espaços fazem com que as pessoas, ao invés de gastarem energia criando as soluções, criando os produtos, precisam utilizar uma energia absurda para se deformarem, para se conformarem com esses espaços. É um preço muito isso alto é muito perigoso, né? É muito alto, é muito alto. É sobre a sua existência, né? É sobre uma luta para você poder existir dentro dos espaços. Você acha que é coincidência ou não que nesse momento de pandemia esses temas tenham emergido no mundo inteiro com tanta força e temas com os quais as empresas, os negócios também estão tendo que lidar? São momentos de crise que funcionam normalmente como uma grande lupa para problemas que a gente estava deixando para depois, para quando sobrasse um tempo. E aí vem a crise e funciona como essa grande lupa, sem nenhuma romantização da pandemia, mas essa grande lupa faz com que a gente não tem como não ver. A gente percebe que, diante de uma crise, a gente se dá conta de tantas burrices humanas que a gente foi normalizando até aqui e que a gente precisa lidar com esses problemas e precisa resolver esses problemas até para que a gente possa ter uma percepção de futuro e para que a gente possa
ter uma noção de futuro, a gente precisa construir no presente soluções para essas questões que a gente foi normalizando até aqui. Então, Agora estamos também, sim, todas nós sendo atravessadas por várias questões, porque nas crises são exatamente os grupos que historicamente sempre foram prejudicados que são ainda mais. agora nesse momento em que muitos, inclusive dos que estão nos vendo, estão trabalhando de casa, né? Estão nesse home office forçado, muitas vezes, a tecnologia ganhou um outro peso na vida de todos nós. Durante muito tempo se falava de tecnologia quase num sentido de desumanização. Você acredita que agora essa noção muda também com esse momento de crise, com esse novo olhar para formas de se conectar a partir da tecnologia? A gente teve uma aceleração, né? E aí os estudos mostram entre 5, 7, em alguns setores até 10 anos de aceleração desse processo que a gente chama muitas vezes de transformação digital. A gente está aprendendo em velocidade de crise, né? Então, a repensar como estar próximo sem estar fisicamente, como trabalhar de uma forma mais remota e mais distribuída. Essa não é a realidade da maior parte das pessoas, né? A gente se dá conta, inclusive, que, por exemplo, para cada 3 pessoas que podem estar trabalhando de casa, assistindo essa nossa conversa ou estudando, a gente tem uma pessoa que sequer tem acesso à internet. Então, a gente tem os desafios da exclusão digital, de quem está conseguindo estudar nesse período, quem está conseguindo trabalhar nesse período, quem tem dispositivo para isso. Então, dentro desse contexto, a gente entende que os grandes desafios que a gente tem agora, eles não necessariamente são desafios de tecnologia. Eles são desafios sociais, eles são desafios de inclusão, eles são desafios de quem é que está criando essa tecnologia e quem é que está sendo beneficiado por ela, quem tem acesso a ela. E são desafios essencialmente humanos e essencialmente dessas discussões. A gente foi transferindo a responsabilidade para a tecnologia de tomar uma série de decisões dentro da nossa sociedade e a gente precisa retomar essa conversa e nos colocarmos nesse lugar de maior protagonismo, porque às vezes as pessoas esquecem que são as pessoas que criam tecnologia, né? A tecnologia não é algo que simplesmente aparece, são as pessoas que criam a tecnologia, são elas que inclusive podem recriar essas tecnologias para que essas tecnologias possam resolver problemas humanos sérios e possa ser uma tecnologia mais acessível para mais pessoas. Essas são as grandes questões que estão em xeque, né? Pois é, e como você disse, né, questões que estavam sendo muitas vezes deixadas para depois, vamos ver quando é que a gente resolve. Então, temas como educação, o quanto essa educação virtual também funciona. Agora, eu queria retomar um ponto que você falou sobre a representatividade, né, e ter esse rosto que, de alguma maneira, atende a um anseio de diversidade. Para o audiovisual, isso é algo muito importante, né? Porque você tem aqueles que são a cara do seu produto, que estão aparecendo para o seu público, mas você também tem toda essa equipe que precisa estar ali também para que aquilo aconteça e que nem sempre atende a esse anseio de diversidade. Audiovisual é uma ferramenta para sonhar futuros. Hoje cedo eu estava ouvindo a Flávia Vieira, que é do audiovisual, e eu tive a oportunidade de conversar um pouquinho com ela. E a gente estava falando um pouquinho sobre o papel, né, que o audiovisual tem de não só refletir a sociedade, mas também de criar imaginários. E aí, quando a gente... Vamos pensar sobre qual que é o imaginário que, por exemplo, a TV brasileira vem criando desde o seu momento inicial aqui, eu acho que uns 70 anos mais ou menos, né? Há 70 anos a gente precisa se perguntar
quem é que está escrevendo as histórias? Quem é que está dirigindo essas histórias? Quem é que está selecionando os elencos? Né? Quem é que está contando essas histórias? E quem é que está na frente? Né? Qual é a cara dessas histórias? E aí, se a gente olha para algumas pesquisas, por exemplo, né, perfil de jornalistas, que é uma pesquisa feita pela Universidade Federal de Santa Catarina, se eu não me engano, a gente tem, por exemplo, nas redações, uma proporção de 70% de pessoas brancas. Né? Você não tem, ou seja, se tem uma pessoa negra na redação, também nesse lugar de provavelmente se sentir mais solitária, de não se enxergar, né, de não enxergar pares na mesa do lado da reunião, né, na reunião de pauta, na madrugada de fechamento. E qual que é o resultado? Se o audiovisual tem esse papel de sonhar futuros, qual que é o resultado que a gente vê hoje na sociedade? Né? Como que a gente vem cristalizando imaginários que vão reforçando preconceitos, opressões sistêmicas e criando, ao mesmo tempo, encurtamento de sonhos para todas essas pessoas que não estão nesses grupos majoritários dentro desses espaços, assim. E quando a gente cria esse imagético, a gente confere essa ideia de naturalidade, normalização de uma série de injustiças históricas e isso tem uma influência gigante na nossa sociedade. E o audiovisual brasileiro vem fazendo a opção de reforçar esse imaginário, por exemplo, a gente está conversando aqui muito, né, sobre as questões de negritude, o imaginário do racismo brasileiro, por exemplo. Né? É lógico que a responsabilidade não é única e exclusiva do audiovisual. A gente está falando aqui sobre questões estruturais ao mesmo tempo. Mas o audiovisual conta histórias, cria as narrativas que podem reproduzir essas questões ou que podem romper com essas questões e contar outras histórias, ampliar esses espaços. Então, o audiovisual tem um papel fundamental e não adianta. E aí, na minha opinião, né, assim, não adianta a gente só colocar essas pessoas na frente das telas, porque a gente precisa que todas essas pessoas estejam contando as histórias, precisam fazendo a edição dessas histórias, precisam estar em papéis de liderança tomando decisões sobre o que vai ser criado, o que vai ser editado. Né? Então a gente vai ter que mudar a cadeia inteira e se perguntar de novo, tem interesse para isso? A gente está a passos muito lentos dessas mudanças, assim. A gente precisa acelerar essas mudanças, porque quando a gente fala do audiovisual, a gente também tem luta de pessoas que estão lutando para terem a sua humanidade reconhecida, para terem as suas histórias contadas, para terem outras narrativas sendo contadas. Eu, como filha de empregada doméstica, por exemplo, se eu olhasse para as novelas, né, de quando eu cresci, para as histórias que estavam presentes no audiovisual, eram histórias que não me permitiam sonhar com a posição e com o lugar onde que eu estou hoje. Era sempre um lugar de eu, por exemplo, ser a empregada da filha da patroa. Essas histórias são insistentemente reforçadas pelo nosso audiovisual e a gente precisa mudar isso, assim, para que toda pessoa possa se perceber como potência, saber que a sua história importa, que a sua humanidade está respeitada e que ela pode, e não proporcionar esses encurtamentos de sonhos, mas as pessoas poderem sonhar e imaginar uma sociedade diferente, com mais oportunidades, né? E que inclusive se aproxime mais da sociedade que a gente tem também. Pois é, porque a gente está falando de um universo muito rico, né? A gente está falando de tantas outras histórias que poderiam ser contadas. Agora, olhando para a tua trajetória, para esses anos de atuação profissional que você tem, você também reconhece avanços, Grazi? Temos que falar sobre esses avanços também. O simples fato de estarmos nós duas aqui conversando
é também fruto da luta de muita gente que veio antes de nós, para que nós estivéssemos aqui, né? Muitas outras pessoas sonharam com a gente aqui tendo essa conversa, podendo falar abertamente sobre isso. Então, sim, a gente teve avanços. A gente precisa acelerar esses avanços, até porque a gente está falando numa cristalização de imaginários que violenta pessoas todos os dias, que mata pessoas todos os dias, que normaliza a morte de pessoas todos os dias, ou o aumento dessa violência. Então, a gente precisa acelerar essa mudança. E a gente quer muito que as próximas gerações, porque se somos os sonhos mais audaciosos dos nossos ancestrais, nós somos também os ancestrais do futuro. Então, tem esse lugar para que as próximas gerações não precisem lutar tanto. Para que, por exemplo, eu possa vir aqui, a próxima geração, né, possa vir aqui e uma mulher muito parecida comigo possa falar sobre só tecnologia ou sobre outras questões e que não precise falar mais sobre racismo, sobre machismo, né, sobre capacitismo, sobre homofobia, e a gente vai nessa utopia coletiva para que as próximas gerações possam vir, ter cada vez mais espaço, possam ocupar outros espaços, possam sonhar e possam ter seus horizontes ampliados e que possam construir coisas incríveis, coisas bonitas, né, soluções importantes para o nosso mundo. E para isso a gente tem que continuar esse movimento de mudança, acelerar esse movimento de mudança, pôr essas urgências humanas na nossa agenda, na agenda estratégica de quem tem mais poder, né? Quem tem uma caneta para tomar essas decisões. Então, olhar a nossa agenda e ver se a gente não está ocupada demais resolvendo coisas que resolvem coisas de menos. Então, vamos colocar na nossa agenda essas mudanças que são mudanças importantes para a construção de outras narrativas e de um futuro em que caibam mais futuros. Então, o futuro está nos questionando aí sobre qual que é a mudança que a gente vai promover, qual que é a mudança que o nosso movimento vai alcançar, que a nossa caneta vai alcançar. E esse é um chamado de responsabilidade coletiva, assim. E para as lideranças, né, o entendimento disso como, de fato, prioridade, né? Tratar como prioridade. Agora, a gente tem usado muito uma expressão, e quando a gente usa demais, a expressão às vezes se esgarça, né? Vai perdendo um pouco do sentido original ou do que a gente queria dizer. Mas temos usado muito, até na esperança do futuro, a ideia de um novo normal. A partir de tudo que a gente conversou aqui, como é que você imagina, Grazi, um novo normal possível, olhando para o cenário das tecnologias, do audiovisual, com tudo isso que a gente tratou hoje? Lá, há um ano atrás, quando a gente começou, né, com essa conversa coletiva de novo normal, e talvez seja por medo ou instinto de sobrevivência, eu não sei exatamente qual que é o motivo, que quando as coisas ficam muito confusas, as pessoas tentam se apegar a algum conceito de normalidade, ao invés de questionar o que a gente normalizou. E há um ano atrás eu até escrevi um texto que o título era Para o Inferno com o Novo Normal. Porque o normal tem que acabar. O que a gente normalizou até aqui é muito violento. O nosso normal é violento, o nosso normal é excludente, o nosso normal é homogeneizante, o nosso normal violenta mulheres, mata pessoas negras, o nosso normal é LGBTQI fóbico, o nosso normal é capacitista. E é isso que a gente tem que acabar. O normal tem que acabar. A gente tem que criar outras vias
e não ficar querendo voltar para algum normal. Foi o normal que trouxe a gente até aqui, essa normalização de absurdos que nos trouxe até aqui. E vem uma crise, não é para a gente continuar com isso, vem uma crise para a gente poder resetar essa história inteira. Então, o ranço que você tem com o novo normal, eu tenho também. E eu espero que a gente acabe com essas coisas que a gente veio normalizando até aqui. Que a gente possa contar outras histórias. Ai, querida, muito, muito, muito obrigada. Um prazer te conhecer, ainda que aqui nessa distância virtual, mas foi uma alegria. Obrigada, até a próxima. Eu que agradeço, foi ótimo poder também estar aqui juntinha de você, mesmo que com essa distância que ainda é necessária para a gente. Bem, a todo mundo aí, muito obrigada pela companhia. Espero que vocês também tenham desfrutado dessa nossa conversa. A gente volta agora para o estúdio da 7. Chegamos ao final de mais um episódio do 7x7 e agradecemos a presença de todos. Se você perdeu algum trecho ou deseja assistir novamente algum episódio do 7x7, acessem o nosso conteúdo on demand no 7experience.org.br. Siga as nossas redes sociais e acompanhem toda a programação. 7 Experience, tecnologia, conteúdo, networking. Até breve!